mais um webinar da Diligent. Esse webinar é particularmente interessante e importante para nós. É um webinar em que pessoas do Brasil e de Portugal estarão participando. Vocês verão que o conteúdo ele se aplica tanto à governança corporativa do Brasil quanto à governança corporativa de Portugal. É um prazer para mim ter comigo a minha colega europeia, a Laura Espinosa, que está conosco hoje. Ela é a diretora de vendas da região. Eu gostaria de aguardar apenas alguns minutos para que as pessoas possam começar a entrar no sistema GoToMeeting. Enquanto isso, eu vou repassar algumas questões e regrinhas do nosso webinar. Todos os participantes podem, a qualquer momento, fazer perguntas. No final, a gente vai poder repassar. Eu vou escolher algumas perguntas que eu achar mais relevantes e as que aparecerem com mais frequência, e a gente pode, então, respondê-las. Então, fiquem à vontade de fazer perguntas a qualquer momento. A segunda coisa é que todas as pessoas que fizeram a inscrição para o webinar receberão um link com o vídeo desse webinar. Esse webinar, portanto, está sendo gravado. Então, caso alguém, por alguma razão, por exemplo, tiver que sair um pouco antes, não se preocupem, vocês receberão as informações sobre o webinar. E, claro, fiquem à vontade, estão aqui os endereços de e-mail, tanto da Laura quanto os meus. Fiquem à vontade de entrar em contato conosco. Qualquer dúvida com relação à segurança cibernética, segurança da informação, questões relacionadas com governança corporativa, tecnologias de portais seguros para as reuniões do conselho, por gentileza, fiquem à vontade e entrem em contato conosco. Eu vou esperar mais alguns segundos e a gente então vai começar a apresentação. Aqui, mais uma vez, algumas informações sobre a Laura e o André. Eu acabei de ver que tem um errinho aqui no meu telefone. Meu telefone, só para vocês saberem, é 11 99707 0212. Pessoal, é importante a gente definir claramente essa agenda, qual vai ser a pauta desse webinar. Então, vocês estão vendo a introdução, a gente vai falar um pouquinho de riscos, como que a informação deve fluir no Conselho de Administração, algumas ideias erradas que as pessoas têm sobre cibersegurança e como que a gente pode proteger a informação, que obviamente é, de maneira geral, sigilosa e que flui para e do Conselho e dos comitês. Eu acho importante a gente sempre iniciar com uma introdução sobre o que está acontecendo hoje no mundo. Aqui a gente está vendo algumas questões relacionadas a anúncios, a informações que saíram da mídia de Portugal. Claro, a Europa teve um ano ativo em relação à segurança cibernética, infelizmente, com muitas questões, muitos ataques, muitos problemas. A gente sabe que ransomware foi uma questão que esteve na mídia, hospitais, empresas de telecomunicação. Isso vale para a Europa, em Portugal, e isso a gente viu acontecer no Brasil, aliás, na mesma época, acho que todo mundo se recorda disso. Aí a gente está vendo, né, empresas de telecomunicação, aqui no Brasil a Telefônica teve problemas, a Portugal Telecom teve problemas na Europa e em Portugal, então na Espanha a Telefônica, a gente viu problemas acontecendo de maneira generalizada, e aí todo mundo se lembra que isso foi o WannaCry. Esses problemas que aconteceram, de novo uma notícia de Portugal, eles aconteceram também no Brasil de maneira bastante semelhante. Nós vimos sistemas de saúde, hospitais, sofrendo bastante, e isso, claro, é uma coisa preocupante, porque a gente está falando da vida das pessoas, então hospitais que tiveram problemas na eficiência e tempo de atendimento, porque tiveram seus sistemas informáticos comprometidos.
Isso é uma coisa que eu queria colocar para vocês. Aqui é uma notícia brasileira, mas eu acho que ela existiu na Europa da mesma maneira. O problema da questão da imagem que a empresa tem com relação à sociedade. Ficou muito fácil para qualquer pessoa verificar quais foram as grandes empresas que foram atacadas. Então, a questão reputacional da segurança cibernética também é de extremamente importante. E aí a gente sabe que 2017 não é uma surpresa, vai fechar com certeza com uma quantidade muito maior do que 2016, sendo que 2016, aqui em relação à União Europeia, já teve um incremento de 300% em relação a 2015. Então a gente está falando de quase um incremento exponencial ano a ano em relação a isso. E aí a gente tem que, claro, lembrar todo mundo da necessidade de se criptografar as informações, a necessidade de ter treinamento e políticas muito claras com relação à segurança. E uma coisa que eu usaria, é uma provocação positiva aqui, a nuvem que no passado muita gente questionava, etc. Esses ataques de ransomware foram exatamente, na verdade, nos servidores das empresas. Então, empresas que haviam migrado seus sistemas para a nuvem tiveram relativamente menos problemas. E aqui a gente está falando 2016 e 2017, então relação, a gente está falando de 2016 para 2017, o número de ataques está crescendo. Essa pesquisa é do ano de 2016, não temos nada ainda consolidado em relação a 2017. Então vamos falar um pouquinho aqui, a gente quer dar uma visão bem prática para todo mundo, como que a gente pode, na realidade do dia a dia, na prática, e no contexto de governança corporativa e do conselho de administração, como que a gente pode resolver esse problema. É importante, claro, lembrar que os conselheiros, conselheiras, os altos executivos são, na verdade, talvez o principal alvo desses ataques. É no conselho de administração, é na alta gestão, nos comitês em que a informação mais importante, mais valiosa, mais sensível, mais sigilosa das empresas está trafegando. Então é importante entender o papel do upper management e o papel dos colaboradores da empresa. Isso aqui é muito, muito, muito importante para mim. É uma coisa que a gente sempre comenta. Diversos estudos já mostraram de maneira, isso é em todos os países do mundo, que 90% ou mais dos acidentes, dos incidentes relacionados com a segurança da informação não tem a ver com hackers. Claro que hacker é o que aparece na mídia, é o que está no jornal, é o que a gente lê, porque os incidentes que acontecem nas empresas não são, na maioria das vezes, infelizmente, reportados. É bom lembrar aqui também relacionado à legislação na Europa, na legislação no Brasil, um pouquinho diferente, por exemplo, da legislação americana, que é mais agressiva no sentido que empresas de capital aberto, cotadas em bolsa, têm mais obrigações em relação a fazer um disclosure dos acidentes com relação à segurança cibernética. Eu acho que a Europa está mais evoluída, o Brasil e a América Latina ainda tem que evoluir mais em relação a isso. Não existe tanto essa obrigatoriedade nos relatórios que a gente vê das empresas de capital aberto. Existe apenas um voluntarismo em tentar fazer um disclosure dessas informações. Conselho de administração. Então, é importantíssimo a gente falar isso. Top-down, o exemplo tem que vir de cima. A gente nota que o conselho de administração, que é o topo da pirâmide, onde estão as informações mais importantes, infelizmente, essa é a realidade, muitas vezes tem as piores práticas de segurança cibernética. E nós, a equipe da Diligent, a gente visita literalmente centenas e centenas de empresas e clientes em potencial. Todo ano a gente tem uma visão muito importante do que efetivamente está acontecendo no mercado. E a gente sabe que, infelizmente, essa é a realidade. Então, papel sendo entregue, papel que as pessoas levam para casa, envio de documentação por e-mail, e aqui o capítulo e-mail
eu acho que todo mundo concorda que é disparado a pior maneira de se dividir informação, se trocar informação, não tem nada pior do que e-mail. Você manda o e-mail, a informação se perde, você perde o controle, as pessoas podem encaminhar, as informações ficam salvas nos seus computadores, etc, etc. E aí tem algumas informações com relação a plataformas que eu acho que são importantes. Dropbox, SharePoint são plataformas interessantes, mas infelizmente não é culpa delas. Elas não foram feitas para governança corporativa. Então, elas são tecnologia super bacana, só que a gente está tentando, algumas vezes as empresas tentam fazer com que essas plataformas se adaptem. E, claro, sistemas internos que acabam ficando desatualizados, etc. Então, aqui, só para repassar rapidinho esse slide, o que a gente está falando é um assunto que não está resolvido. A gente sabe que, claro, existe uma pressão dos conselheiros, é normal, eles precisam trabalhar, estão sob pressão, muita informação, tem que ter usabilidade, e aí, às vezes, a segurança acaba sofrendo em detrimento de poder ter mobilidade, poder ter acessibilidade. Então, depois a gente vai ver como portais seguros podem como ser a questão que realmente ajuda as empresas a poderem dar para os conselheiros um sistema super seguro, mas que também melhore a efetividade e eficácia deles. E aí, por fim, a gente está falando de ter educação, 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 treinamento, treinamento, treinamento em relação às questões de segurança. Primeiro conceito errado que a gente vê: usar e-mail. Então, já falei um pouco sobre isso, não vou me estender muito, mas é um sistema que foi criado nos princípios dos anos 70, que continua sendo usado. Acho que a visão é clara de que em alguns anos o e-mail vai deixar de existir, porque ele realmente é muito, muito inseguro e os novos desafios da segurança vão fazer com que o e-mail acabe sendo extinto. E aí a gente vê uma tendência importantíssima, principalmente vindo dos Estados Unidos, em que conselheiros e conselheiras são efetivamente obrigados a assinar termos de responsabilidade, onde eles se comprometem a nunca utilizar e-mail para troca de informações confidenciais. Então, agora isso está sendo formalizado, que eles não podem fazer isso, eles estariam quebrando o dever fiduciário deles nesse sentido. Tá? PDF. O PDF é importantíssimo, mas para se utilizar no âmbito de situações de documentação sigilosa, o PDF não é ideal. É possível quebrar essas senhas, o PDF é um documento editável, então a gente está questionando também a segurança jurídica dos processos. Está aqui, infelizmente, se você dá uma pesquisa rápida no Google, você vai ver que existem muitas opções aí de remover as senhas. Eu acho que o ano de 2017 mostrou isso, então... mas estando num servidor, no nosso servidor está mais seguro. Então foram exatamente os servidores atacados. Naquele ataque global, foram os servidores das empresas, as grandes empresas especializadas em segurança não sofreram, os hospitais sofreram, as escolas sofreram, os escritórios de advocacia sofreram, tudo que a gente viu em empresas de telecomunicação, porque elas têm informação nos próprios servidores. Então, as nuvens privadas de fornecedores especializados, a Diligent é uma delas, mostrou, e aí que a gente superou sem imaculados, né, não tivemos nenhum tipo de problema, porque a gente consegue investir em segurança, só faz isso, então a gente consegue ter uma estrutura de segurança mais robusta. Eu acho que 2017 talvez seja o ano que a gente começa a reverter essa situação cultural de que a nuvem é menos segura. O ano mostrou que é exatamente o contrário. Então, já que eu falei um pouquinho da Diligent, só para lembrar, um portal ultra seguro para a governança corporativa, em que, de um lado, secretários e secretárias de governança corporativa, os corporate secretaries, estão subindo, populando, publicando informação em um sistema seguro, fácil de usar e móvel, para que os conselheiros e conselheiras possam acessar de qualquer lugar, 24/7, 365, inclusive trabalhar offline, acessar e interagir com essa informação. Então, além de trazer segurança, a gente tem uma série de funcionalidades, no final a gente vai ver um pouquinho do sistema, que melhoram em muito a eficiência e eficácia desses conselheiros e conselheiras.
Então, aqui a gente já falou um pouquinho sobre isso, só para recapitular. Excel, PowerPoint, PDF, e-mails, imagens, a gente consegue subir no sistema Diligent. E os servidores seguros da empresa, que estão em algum desses países, e do outro lado, de qualquer dispositivo, iPads, iPhones, Androids, tablets e smartphones, computadores PC ou Apple, os conselheiros e conselheiras, membros de comitê podem acessar o sistema. E aí eu falo bastante, além da segurança cibernética, o que eu gosto de chamar de segurança jurídica do processo, quer dizer, essa facilidade que o sistema Diligent dá, e que qualquer outro sistema relacionado ao conselho de administração deveria dar, que é dar aos administradores, ao pessoal do jurídico societário, às pessoas que controlam essas informações, total controle sobre quem acessa, quando acessa e o que acessa. Então, claro que todos os usuários têm que ou usar o seu dedo, a digital, ou entrar com usuário e senha, e os usuários nos seus perfis vão, a gente define de antemão o que um usuário pode ver ou não. Então, é literalmente impossível, ou extremamente improvável em alguns casos, que existam acidentes. Sem me estender muito, mas dizendo para você que a interface do administrador, ela é cheia de checks and balances, ela é cheia de sistemas que permitem que os administradores tenham a capacidade de reduzir drasticamente as chances que eles possam vir a ter de cometer algum tipo de erro na hora da transmissão dessas informações. De novo, porque não é um e-mail, você não envia, e sim um sistema que se disponibiliza a partir desses acessos pré-determinados. E aí, falando um pouquinho sobre como o conselho de administração pode efetivamente influenciar as empresas de maneira positiva. Repetindo o que a gente já viu no slide anterior, exemplo é top-down, tem que vir de cima. Não se pode esperar que o conselho de administração não siga os procedimentos mais básicos de segurança, não se pode esperar que isso seja assim e que toda a empresa tenha que seguir. Então, a gente tem visto aí, infelizmente, essa situação em que os departamentos de TI investem muito, se esforçam muito para manter a segurança das empresas, mas o conselho de administração é, de certa maneira, separado da empresa, o que do ponto de vista de governança corporativa faz todo sentido e é muito positivo, ele tem que ter essa independência. E às vezes o departamento de TI acha que alguém lá no conselho está se responsabilizando por essa segurança. Enquanto isso, no conselho, se pensa que alguém do TI está fazendo isso e, na verdade, ninguém está fazendo. Então, fica um pouco solto. Às vezes, o conselho de administração não se encaixa muito bem nos organogramas e isso é um problema. Então, é importante que o conselho de administração tenha em suas pautas e que o comitê de riscos tenha em suas pautas a questão da segurança cibernética. Eu sei que está todo mundo ocupado, eu sei que as pautas estão já cheias, mas é importantíssimo colocar isso formalmente nas pautas, na matriz de risco, a questão da segurança cibernética. E aí, quais as perguntas que os usuários devem fazer? Nós temos ou não a melhor gestão possível das informações? E sinceramente responder, temos o estado da arte. Para pensar, quem hoje tem acesso às documentações do Conselho de Administração? As empresas sabem? Tem absoluta certeza que isso está mapeado? Temos absoluta certeza que só os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, dos comitês, têm acesso às informações? Qual é a garantia que pessoas podem, por exemplo, acidentalmente, não estou falando de dolo, não estou falando de fraude, não estou falando de más intenções, pessoas dentro das empresas podem acidentalmente ter acesso às informações confidenciais, por exemplo. O departamento de TI fazendo manutenção regular na rede pode, sem querer, se deparar com informações do conselho. E é importante, por fim, entender, nós temos total controle sobre a vida desses documentos, desde o momento que eles são publicados até o momento que eles são entregues, disponibilizados para os conselheiros e depois disso. Eles são recolhidos, eles são arquivados de maneira segura. Onde eles estão? A gente sabe de histórias, eu particularmente já ouvi isso várias vezes de empresas que descobriram que conselheiros, e não era maldade, eles estavam fazendo porque eles não haviam recebido instruções corretas, eles estavam levando os books do conselho para casa. E eles tinham um quarto ou um lugar guardado anos e anos e anos de informações sigilosas.
Eu acho que um sistema como o Diligent vem para resolver todas essas questões, porque a gente sabe que é importante retirar a responsabilidade do fator humano. É injusto que os usuários, os secretários de conselho tenham que ter toda a responsabilidade sobre a questão da segurança cibernética, que a gente tem um sistema que vem ajudar isso. Então, a gente tem um sistema que é móvel, que pode ser usado offline, os usuários, portanto, não caem na tentação de ter salvo, guardado, etc., documentação sigilosa. Eles podem acessar a hora que eles quiserem, de uma maneira super fácil, dos seus dispositivos. É importantíssimo do ponto de vista de segurança jurídica, 100% das pessoas, 100% do tempo, vendo a última versão, acaba aquele problema de versões diferentes na mão de usuários diferentes e incomodando, causando confusão e às vezes causando problemas do ponto de vista que alguns conselheiros podem chegar numa reunião e dizer: eu vou me abster de toda a votação porque eu não tive acesso à última versão do sistema, das informações, perdão. Então, aqui com o sistema, de novo, eu gosto de enfatizar que não é só a segurança cibernética, mas sim a segurança da governança corporativa e jurídica aqui. Aqui eu só queria dizer rapidinho para vocês por que a gente se sente com essa capacidade de poder falar um pouquinho de segurança para vocês. O volume e o escopo que a gente tem de estar em tantos países, de ter uma quantidade tão grande de usuários ativos, disparado na frente a tecnologia para a governança corporativa com maior escopo. E isso é um orgulho para nós. Acho que literalmente todas as grandes marcas de todas as atividades industriais possíveis e econômicas estão representadas na nossa carteira de clientes. E a gente, claro, tem uma série de escritórios no mundo e somos membros ativos das discussões de governança corporativa através dos institutos, etc. Eu quero dizer para vocês que aqui termina essa parte mais técnica do sistema e da questão sobre governança e sobre segurança cibernética. Qualquer coisa, por favor, vocês podem nos enviar informações, etc. Todo mundo vai receber depois as informações com relação ao webinar. E eu queria rapidinho mostrar para vocês algumas coisas na prática. A gente estava falando sobre o sistema. Eu acho que muita gente já está pedindo aqui como que querem ver. Então, eu acho que a gente tem mais uns minutinhos para poder mostrar isso para vocês. E aqui está o sistema. Eu estou aqui agora mostrando para vocês ao vivo. Isso aqui é o próprio sistema Diligent. Eu estou aqui com o meu iPad. Vocês podem ver. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho do ponto de vista de um conselheiro, do ponto de vista de um membro do comitê, como que é acessar o que a gente acredita que seja o estado da arte em relação à segurança e funcionalidade para as informações do Conselho de Administração. Eu vou entrar com a minha senha. Aqui é só para lembrar todo mundo que é possível ter suporte, claro, para o Touch ID, mais um facilitador. E eu quero lembrar que agora a gente vai chegar num ambiente, de novo, eu estou aqui me logando, acessando como conselheiro, essa é a visão que vocês estão tendo. É uma empresa fictícia qualquer, a empresa XYZ, isso é só para ilustrar para vocês, então eu criei alguns exemplos muito comuns. Nesse caso, a gente tem um conselheiro que é membro do Conselho de Administração, mas ele também é membro de 2 comitês. Importante lembrar que aqui nessa empresa fictícia, na verdade, existe um outro comitê, o Comitê de Sustentabilidade. Ele não está aparecendo aqui porque eu não sou membro desse comitê. Então, a gente está vendo aqui aquele exemplo de controle de alçadas, aquele exemplo de controle de acesso à informação. Se eu não sou membro de um comitê, se eu não sou membro de um grupo de trabalho, eu nem vejo essa informação. Lembrando que os secretários, os corporate secretaries, claro, através da interface deles, que é extremamente simples como essa, popularam a informação com documentos de Word, Excel, PowerPoint, imagens, PDF, etc. Eu vou acessar aqui um desses livros, dos board books. Então, aqui é um exemplo de uma agenda, uma pauta. Eu vou navegar para vocês, eu vou tocar na parte direita da tela, eu vou tocar na parte esquerda, eu vou arrastar, eu vou ampliar. E aqui é importante dizer que eu acabei de mostrar para vocês literalmente 100% dos comandos desse sistema. A gente faz questão de não ter nada que complique essa usabilidade. Ok? Eu quero mostrar para vocês, antes de continuar falando sobre navegação e anotações, eu quero mostrar outra razão porque a gente chama isso de livros, de books. Ele tem capítulos.
E aqui a gente pode ver como esses livros estão organizados. Isso é tudo customizável para a realidade de cada empresa. E os corporate secretaries, os secretários de conselho e dos comitês podem montar isso da maneira que eles quiserem. E são aqui nesses capítulos, nessas abas, nessas seções, em que os documentos de Word, PowerPoint, Excel são colocados no sistema. E ele monta o livro automaticamente. Eu estou navegando aqui, esse livro está com 172 páginas, vocês podem ver isso no canto inferior direito da tela. Podia ter uma página, podia ter 10 mil, podia ter 50, o que vocês quisessem. Inclusive, eu posso navegar aqui. Eu vou fechar esse menuzinho dos capítulos para poder mostrar algumas coisas para vocês. Segurança jurídica. Não consigo mexer. Estou tentando alterar aqui esses documentos. Isso aqui é inviolável, criptografado com uma chave AES de 256 bits. Garante que ninguém possa alterar. Por exemplo, aqui um documento super importante, um resultado financeiro. Não faz sentido que alguém possa mexer nisso, já que ele vai ter que ser deliberado e aprovado pelos conselheiros. Mas lá no canto superior direito, eu posso mostrar para vocês como um conselheiro pode interagir com a informação. Está na lei das SAs brasileiras, também está nas leis das empresas de capital aberto na Europa. Dever de diligência é importante, é obrigatório que os conselheiros e conselheiras se informem, se preparem e cheguem na reunião com perguntas, com questionamentos, e é importantíssimo eles poderem anotar e interagir com a informação. Nesse caso, além dessas informações, que aliás são absolutamente privadas, também uma garantia jurídica aqui, eles podem, por exemplo, escrever. Então, eu gosto de chamar isso de notinhas adesivas, que eles podem posicionar onde eles quiserem. Às vezes eu tenho uma dúvida sobre isso, às vezes eu tenho uma dúvida sobre isso. Testemunhal que a gente recebe dos clientes é que é muito importante daqui 6, 7, 8 meses, 2 anos, poder voltar aqui e ver esse histórico. Ajuda muito poder saber onde estava a sua dúvida. Isso fica registrado, a gente sabe que, infelizmente, às vezes, questões jurídicas, os conselheiros têm que voltar, regulatórias ou ações judiciais, e têm que poder mostrar que cumpriram o seu dever de diligência. A Diligent vem trazer também, além das questões de segurança cibernética, mais um nível de proteção para os conselheiros. Eles podem falar, no caso da Siri, eu estou aqui no meu iPad, eu poderia falar e o sistema eu poderia ditar isso aqui. É importante lembrar que eu posso também me comunicar com eles através dessas notinhas. É como se elas tivessem uma natureza dual, elas são, se forem privadas, simplesmente lembretes que eu posso colocar no livro, como se eu estivesse usando papel, ou no caso, poderia, por exemplo, transformar essa nota pública para todos. Ou selecionar os conselheiros que eu quero. Tudo que tem a ver com segurança, uma segunda telinha para confirmar essas questões. E aí, aqui a gente tem mais um facilitador Diligent, que a gente tem um sistema que se chama Diligent Messenger, exclusividade nossa, um sistema que vem substituir esses sistemas de mensageria instantânea públicos, que são interessantes para nós, como pessoas físicas, indivíduos utilizarmos, mas não tem nem de perto a robustez necessária para o mundo corporativo. Então, aqui a gente está vendo, eu posso, por exemplo, me comunicar que a conselheira Maria Salazar me enviou uma mensagem e ela está falando sobre os alvos de mergers and acquisitions que a empresa tem para 2018. Exemplo clássico, extremamente confidencial, não se deve enviar isso por e-mail, não se deve enviar anexos relacionados a questões confidenciais por e-mail, um sistema totalmente criptografado, em que apenas os grupos pré-determinados pelos administradores estão aqui. Eu não consigo colocar ninguém, eu como usuário final, não é como o WhatsApp, não é como o Messenger ou o iMessage, eu não consigo vir aqui e colocar outros usuários. Tranquilidade, absoluta confiança que só as pessoas relacionadas à governança corporativa ou alta gestão poderão ver isso. Então eu posso escrever para quem eu quiser, poderia escrever para um grupo ou poderia escrever por um usuário. Ok? É importante também lembrar aqui que alertas com relação a documentos postados, documentos alterados também aparecem aqui no Messenger. O sistema está disponível para iPhone, para Android e também uma versão desktop para computador. Ok? Vamos voltar aqui para terminar. A gente está chegando ao final do webinar. Eu só quero mostrar para vocês algumas outras importantes funcionalidades. Claro, uma
capacidade de a gente fazer pesquisa extremamente útil. E a estrutura básica do nosso sistema, livros atuais, que são as informações que devem serem lidas pelos conselheiros, eles caem aqui e já sabem diretamente o que eles precisam ler, conhecer, trabalhar. O passado, claro, está nos livros arquivados. Aqui é só um exemplo que a gente tem. Eu posso ter isso totalmente organizado por corpos colegiados, ilimitada a quantidade de informação que pode ser colocada aqui. Um centro de recursos, onde a gente tem, acho que o nome já diz, informações importantes, o estatuto do conselho, a gente pode ter o código de ética, informações aqui, tem informações relacionadas, por exemplo, ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, podiam ser instituições de qualquer lugar onde a gente tem as melhores práticas, e aí são as informações, por exemplo, a gente pode ter todos os balanços auditados da empresa, etc. Informações que não estão relacionadas a uma reunião específica, mas que são importantes. Outra coisa extremamente popular, claro, a gente tem um calendário aqui, onde todas as informações estão disponíveis, eu posso filtrar isso por corpo colegiado, eu posso inclusive ver um evento, e bacana é poder estar dentro do calendário, acessando as informações da reunião do Conselho de agosto, por exemplo. Eu toco no link, iria para essa reunião específica. Nós temos mais 1 minutinho e meio. Lembrando uma outra função aqui, quando novos documentos ou documentos editados e atualizados são disponibilizados, alertas que vêm por e-mail, por Messenger, inclusive no próprio aplicativo. Aqui está um exemplo apenas para ilustrar. Algo que foi alterado, a Secretaria de Governança pode, então, alertar os usuários, então, solicitado pelo CFO, mudar o relatório, etc, etc, etc. Então, além de alertar os usuários para as coisas que foram alteradas, a gente pode também explicar para eles o que aconteceu, eles tocam aqui e já vão direto para as páginas que foram alteradas. Nós chegamos ao fim, eu só quero mostrar a última funcionalidade. Eu pulei algumas por uma questão de tempo, mas acho que dá para vocês terem uma ideia. Aqui está a votação remota, nesse caso uma ata, podia ser qualquer tipo de aprovação, deliberação. Eu vou votar a favor, eu vou confirmar meu voto. Data, horário, eu não consigo mais alterar isso. Importantíssimo, a gente sabe também poder vir aqui e fazer a justificativa. É essencial para muitos dos conselheiros poderem ter a capacidade de poder fazer isso. Então, fica registrado a sua justificativa. Quando o livro é arquivado, de novo a segurança jurídica, ele é congelado. No futuro, na ponta do dedo de todo mundo, toda a explicação sobre as atas, sobre as minutas, o conselheiro pode, então, se defender caso seja necessário. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou para uma página qualquer, mostrar uma outra coisa que eu gosto bastante. Lá no canto superior esquerdo a gente tem um resumo das minhas notas. Eu acho importantíssimo. A gente sabe que o sistema Diligent e essa popularidade dele, a gente ouve esse testemunhal super bacana, que conselheiros literalmente chegam nas reuniões com isso aqui aberto. Eles chegam com as suas notas abertas, eles já vão direto nos assuntos importantes, eles se prepararam, as notas privadas, as públicas, e as públicas dos colegas. Estaria um exemplo na página 44. Vamos ver o que é. Minha colega, conselheira Maria Salazar, fez uma observação. Está aqui, então, o que eu venho mostrar para vocês. Nota em azul, pública de um colega, ela fez uma observação e eu posso, e os meus colegas podem adicionar comentários. Importantíssimo, como isso é muito mais, tanto o Diligent Messenger como as nossas notinhas são muito mais seguras que e-mail, é que ninguém aqui pode encaminhar, copiar, mandar para frente as notas da Maria Salazar. Ela é dona, ela que controla. Como vocês podem ver, eu posso tocar aqui como eu quiser, eu não consigo trazer pessoas para essa nota, não consigo tirar pessoas, ela tem total controle sobre isso. De maneira geral, esse é o sistema. Mais uma vez, algumas funcionalidades eu pulei apenas por uma questão de tempo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso webinar. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, por favor, fiquem à vontade de falar comigo. De novo, desculpa o errinho aqui, está aqui meu telefone. 99707-022, e nós estamos em São Paulo. Como eu falei, a Laura está na Europa. Fiquem à vontade de entrar em contato conosco. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação ao sistema, fica aqui o nosso agradecimento a todos, e eu, então, encerro e peço para a Daiane, minha amiga, encerrar a gravação.
Muito obrigado a todos e um grande abraço. Até logo.